E se eu te dissesse que um objeto construído pelas mãos humanas já ultrapassou todos os limites conhecidos do sistema solar? Uma máquina feita de metal, fios e circuitos que agora viaja pelo vazio interestelar, carregando consigo uma mensagem da humanidade para o infinito. Essa máquina existe e o nome dela é Voyager. Lançadas em 1977, as sondas Voyager 1 e Voyager 2 foram criadas para explorar os gigantes gasosos. Elas cumpriram essa missão com uma elegância quase poética, nos presenteando com imagens de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas o verdadeiro mistério não foi o que elas fotografaram, foi o caminho que seguiram depois. Hoje, a Voyager 1 é o objeto humano mais distante da Terra. Ela já não pertence mais ao sistema solar. Ela pertence às estrelas. Pense no paradoxo. Uma pequena máquina, menor que um automóvel, construída com a tecnologia da década de 70, agora atravessa o vazio interestelar. Ela carrega um disco dourado com sons, músicas e imagens da Terra. Uma espécie de garrafa lançada ao oceano cósmico. E aqui está o detalhe que me fascina. Esse disco pode viajar bilhões de anos. Quando a Terra talvez já não exista, ele ainda estará lá, navegando entre as estrelas. Mas por que isso importa? Porque a Voyager é mais do que ciência. Ela é filosofia materializada. Um lembrete de que somos pequenos e frágeis, mas também ousados o suficiente para enviar uma mensagem ao universo, mesmo sem saber se alguém jamais a encontrará. A Voyager é uma semente cósmica, uma assinatura de que existimos. Imagine o que significa essa travessia. Cada segundo que passa, a Voyager se afasta mais de nós. A comunicação já demora mais de 20 horas para ir e voltar. Em breve, ela mergulhará em um silêncio eterno, desligada pela escuridão fria do espaço. E ainda assim, continuará viajando indiferente, como um fantasma metálico. A introdução da Voyager à história humana é um choque. Pela primeira vez, algo feito por nós saiu definitivamente do berço solar. Ela não vai voltar, e isso muda tudo. Pois se uma máquina pode cruzar o limite, o que isso nos diz sobre nós mesmos? Estamos condenados a permanecer presos ao nosso planeta? Ou será que, como a Voyager, também fomos feitos para partir? Cada detalhe da missão traz consigo perguntas maiores do que as respostas. Para que enviar um recado a seres que talvez nunca existam? Por que investir tanto em algo que não terá retorno imediato? A resposta, eu ouso dizer, é simples: porque precisamos. Porque o ser humano só encontra sentido quando olha para além. Mas prepare-se, pois a história da Voyager não é apenas uma celebração de conquistas. É também um convite ao desconforto, à reflexão. Porque ao olharmos para essa pequena sonda viajando pelo abismo, somos obrigados a confrontar nossa própria solidão cósmica. Capítulo 1. O encontro com o gigante. Quando a Voyager se aproximou de Júpiter em 1979, a humanidade prendeu a respiração. Pela primeira vez, olhos humanos, ainda que mecânicos, se voltavam para o maior planeta do sistema solar em detalhes nunca antes sonhados. E o que ela revelou não foi apenas ciência. Foi um espetáculo de beleza e terror. Uma demonstração de que o universo é, ao mesmo tempo, magnífico e implacável. As primeiras imagens transmitidas pela sonda mostraram a grande mancha vermelha não como um detalhe embaçado em telescópios distantes, mas como uma tempestade colossal, maior do que toda a Terra, girando há séculos com uma fúria silenciosa. Ali, em um único olhar, compreendemos o quanto somos frágeis. A Terra, com todas as suas guerras, impérios e histórias, caberia inteira dentro daquela cicatriz atmosférica que Júpiter carrega como um rugido eterno. Mas a Voyager não trouxe apenas imagens de nuvens. Ela revelou luas que até então eram pontos sem vida. Io, por exemplo, mostrou-se um mundo vivo,
ardente, com vulcões em erupção, cuspindo lava a centenas de quilômetros no espaço. Foi um choque. Até aquele momento, acreditávamos que a Terra era o único planeta ativo geologicamente em nosso sistema. E de repente, ali estava uma lua, uma simples lua, mais vulcânica do que qualquer lugar em nosso planeta. E Voyager nos obrigou a reescrever livros inteiros. Europa, por sua vez, revelou-se coberta por gelo, com fendas que sugeriam oceanos subterrâneos. Pense no impacto. De repente, a ideia de que a vida poderia existir além da Terra deixou de ser ficção e passou a ser hipótese científica concreta. A Voyager não apenas fotografou a Europa. Ela abriu a porta para a possibilidade de que, sob o gelo, existam oceanos mornos, talvez repletos de vida microscópica ou até mais complexa. Cada imagem recebida da Voyager era como um espelho invertido. Ao mesmo tempo em que nos mostrava Júpiter e suas luas, também refletia nossa ignorância, nossa pequenez e nosso desejo insaciável de compreender. A filosofia da ciência ganhou uma nova dimensão. Já não bastava perguntar o que existe lá fora. Precisávamos agora encarar a questão mais profunda. E se não estivermos sozinhos? O impacto não foi apenas acadêmico, foi existencial. O ser humano, ao olhar para a grande mancha vermelha, sentiu-se reduzido a um ponto insignificante. Mas ao olhar para a Europa, sentiu uma centelha de esperança. Talvez a vida não seja exclusividade do nosso planeta azul. Talvez a vida seja uma lei cósmica, uma tendência natural do universo. E aqui entra o paradoxo fascinante. A Voyager nos mostrou mundos em ebulição, oceanos ocultos, tempestades colossais. Mas, no fundo, mostrou também algo mais íntimo, a nossa própria necessidade de sentido. Porque, ao contemplar Júpiter, não estamos apenas estudando nuvens. Estamos estudando a nós mesmos, refletidos na vastidão de um planeta que nos ignora, mas que, paradoxalmente, nos ensina. Lembro-me de como muitos filósofos e cientistas reagiram na época. Uns viram nas imagens da Voyager a prova de que somos apenas poeira cósmica, insignificantes em um universo de forças descomunais. Outros, ao contrário, enxergaram nelas a grandeza da mente humana. Pequenos seres que ousaram criar uma máquina capaz de atravessar o espaço e decifrar segredos guardados por bilhões de anos. Eu diria que ambos estão certos. Somos poeira, sim, mas poeira que pensa. Poeira que cria, poeira que ousa perguntar ao infinito: quem mais está aí? A aproximação da Voyager de Júpiter foi mais do que um marco científico, foi uma revelação espiritual. Ela nos mostrou que o cosmos não é apenas cenário, é palco de um drama cósmico do qual fazemos parte, mesmo que ainda não compreendamos nosso papel. E, no entanto, isso era apenas o começo. Pois depois de Júpiter, a Voyager seguiu viagem. E o que ela encontrou em Saturno mudaria para sempre nossa compreensão da beleza e do mistério no universo. E naquele instante, a história da exploração cósmica mudaria para sempre. Capítulo 2. O Enigma dos Anéis. Quando a Voyager deixou para trás o gigante Júpiter, carregava consigo não apenas dados e imagens, mas uma expectativa ardente: Saturno. Até então, os anéis desse planeta eram conhecidos, mas apenas como estruturas frágeis, mal resolvidas por telescópios distantes. Sabíamos que estavam lá, mas não compreendíamos sua verdadeira natureza. A aproximação da Voyager mudaria isso para sempre. Quando suas câmeras captaram Saturno em detalhes inéditos, o mundo parou. Não se tratava apenas de um planeta, era uma obra de arte cósmica. Os anéis, antes vistos como faixas únicas, revelaram-se sistemas complexos de bilhões de partículas de gelo e rocha, orbitando em uma dança silenciosa, como se fossem partituras de uma música que não conseguimos ouvir. Cada fragmento, desde grãos minúsculos até blocos do tamanho de montanhas, refletia a luz do sol em tons prateados, criando uma beleza etérea que parecia mais sonho do que realidade. A Voyager
Nos mostrou que os anéis não eram estáticos, mas dinâmicos, moldados por forças invisíveis. Gravidade, ressonâncias, pequenas luas pastoras que esculpiam padrões delicados como escultores invisíveis. De repente, compreendemos que Saturno não era apenas um planeta com adorno, era um organismo vivo em constante transformação. As imagens chegaram à Terra como poesia visual. Cientistas, acostumados a números frios e tabelas, se emocionaram diante da delicadeza cósmica revelada. Como explicar a sensação de ver algo tão grandioso e ao mesmo tempo tão frágil? Saturno parecia lembrar à humanidade que o universo não é apenas força bruta e caos, mas também harmonia e equilíbrio. Mas a filosofia não tardou a surgir. Se os anéis são formados por fragmentos de luas destruídas, restos de colisões e escombros cósmicos, não estariam eles nos lembrando da fragilidade de todas as coisas? A beleza de Saturno talvez seja feita de ruínas. O esplendor que admiramos pode ser, na verdade, um cemitério cósmico iluminado pela luz do Sol. Essa dualidade, beleza e destruição, harmonia e tragédia, é o que torna os anéis tão perturbadores. Para mim, esse é o ponto em que ciência e filosofia se encontram. Porque ao observar os anéis, não estamos apenas diante de um fenômeno físico. Estamos diante de uma metáfora do próprio tempo. Assim como eles, também nós somos feitos de fragmentos. Memórias, ruínas, conquistas, perdas. A Voyager não fotografou apenas Saturno. Fotografou a condição humana refletida em um colar de gelo cósmico. E há ainda a questão do efêmero. Os anéis não durarão para sempre. Estão lentamente se desfazendo, caindo sobre Saturno em uma chuva invisível. Um dia, talvez daqui a milhões de anos, desaparecerão. O que a Voyager nos mostrou, portanto, não é apenas beleza eterna, mas um espetáculo passageiro. Tivemos a sorte de viver em uma era em que os anéis brilham. Talvez, para futuras civilizações, eles sejam apenas lendas. Esse detalhe gera um desconforto existencial, porque ao percebermos a impermanência dos anéis, percebemos também a nossa própria. A humanidade, assim como eles, também é temporária. O que deixaremos para trás quando desaparecermos? A Voyager, carregando seu disco dourado, talvez seja nosso equivalente cósmico aos anéis de Saturno, um testemunho frágil lançado ao espaço de que estivemos aqui por um breve instante. E como se não bastasse, Saturno nos deu mais. Suas luas, em especial Titã, mostraram atmosferas e mistérios que abriram ainda mais perguntas. Mas isso é outra história. Porque naquele momento os anéis roubavam toda a atenção. Ao ver aquelas imagens pela primeira vez, a humanidade não apenas expandiu o conhecimento científico, expandiu também a percepção do sagrado no cosmos. Saturno, com seus anéis, tornou-se um lembrete de que a beleza pode nascer do caos e que até mesmo os destroços podem compor sinfonias. Mas a Voyager não parou ali. Seguiu em frente, ousada, em direção a novos mundos. E o que ela encontraria depois de Saturno, ninguém esperava. Capítulo 3. Os mundos gelados. Depois de Saturno, muitos acreditavam que o grande espetáculo da Voyager já havia se cumprido. Afinal, Júpiter e Saturno são ícones majestosos, planetas que sempre dominaram o imaginário humano. Mas a ousadia da missão não se contentou com isso. A Voyager seguiu adiante, empurrada pela gravidade dos gigantes gasosos em direção a reinos ainda mais distantes, mais frios e mais esquecidos, Urano e Netuno. Foi ali que a ciência encontrou o inesperado. Urano sempre foi um enigma. Azul esverdeado, inclinado em um ângulo bizarro de quase 98 graus, como se tivesse sido derrubado e rolasse de lado em sua órbita. Antes da Voyager 2, pouco sabíamos além de sua coloração e de que era um planeta gasoso e frio. Mas quando a sonda se aproximou em 1986, o silêncio do desconhecido se quebrou.
Ela revelou um mundo de simplicidade aparente, mas cheio de mistérios. A atmosfera de Urano parecia calma demais, quase monótona. Diferente da turbulência de Júpiter e Saturno, ali predominava uma estranha uniformidade. Mas não se engane, por trás dessa serenidade escondiam-se ventos violentos e temperaturas que chegavam a ser as mais baixas já registradas em um planeta do Sistema Solar, caindo a 224 graus Celsius. Um frio que parece negar até mesmo o movimento, como se o tempo congelasse. E então vieram as luas. Miranda, uma das mais fascinantes, mostrou uma superfície que parecia uma colagem de mundos diferentes. Canhões gigantescos, penhascos com quilômetros de altura, regiões que pareciam remendadas como mosaicos. Era como se Miranda tivesse sido despedaçada e remontada, um quebra-cabeça cósmico que desafiava a lógica geológica. A Voyager nos lembrou de que, mesmo em mundos pequenos e distantes, a complexidade não se perde. Mas foi em Netuno que o inesperado se tornou assombro. Quando a Voyager 2 chegou em 1989, esperava-se encontrar apenas mais um gigante gelado. O que ela descobriu, porém, foi um planeta de intensidade surpreendente. A cor azul profunda, quase hipnótica, parecia mais viva do que qualquer outra no Sistema Solar. E ali, no meio daquele azul, a Voyager revelou a grande mancha escura, uma tempestade colossal, rival da grande mancha vermelha de Júpiter, girando em um mundo onde a luz solar mal chega. Imagine isso, no ponto mais distante, no frio extremo, em um planeta onde o Sol é apenas uma estrela tímida no horizonte, existe uma tempestade com ventos supersônicos, os mais rápidos já registrados, chegando a 2.000 km/h. Netuno mostrou que o cosmos guarda paradoxos. Quanto mais distante e frio, mais feroz pode ser a sua fúria. E havia mais. Tritão, a maior lua de Netuno, revelou-se um mundo vivo, com geysers de nitrogênio que explodiam de sua superfície congelada, lançando plumas no espaço. Pela segunda vez, a Voyager mostrou que a atividade geológica não era exclusividade da Terra. Até mesmo em um reino gelado, a energia interior podia se manifestar como se o universo insistisse em surpreender. Urano e Netuno, esses gigantes esquecidos, ganharam alma diante das câmeras da Voyager. Não eram apenas pontos frios e distantes. Eram mundos complexos, estranhos, que nos lembravam de que o cosmos não desperdiça originalidade. Cada planeta, cada lua, é um poema diferente escrito pela física e pelo tempo. O impacto filosófico foi inevitável. Até aquele momento, nossa visão do Sistema Solar era limitada e previsível. Depois da Voyager, entendemos que a diversidade é a regra. E que até nos lugares mais improváveis, o universo guarda enigmas capazes de mudar nossa compreensão da vida e do movimento cósmico. Pense comigo, se até em mundos distantes, quase invisíveis, encontramos fenômenos tão ricos como ousamos acreditar que já entendemos o universo, a Voyager, ao visitar Urano e Netuno, não apenas ampliou mapas, ela ampliou nossa humildade. Ela nos lembrou que cada passo rumo ao desconhecido pode desmontar convicções inteiras. E quando enfim deixou para trás Netuno e sua dança azul, a Voyager não encerrou sua missão. Pelo contrário, ela começou sua verdadeira travessia. Porque além dos mundos, havia uma fronteira ainda mais grandiosa a ser cruzada, a saída do Sistema Solar. E o que ela encontrou naquele limite, ninguém esperava. Capítulo 4. O limite invisível. Depois de se despedir dos mundos gelados, a Voyager continuou sua jornada em direção a algo ainda mais misterioso, a borda do nosso lar cósmico. Essa borda não é feita de rochas ou montanhas, mas de vento. O vento solar, que sopra partículas carregadas para fora do Sol, cria uma bolha invisível em torno de todo o Sistema Solar. É a heliosfera, um escudo invisível que nos protege da radiação interestelar.
A Voyager foi a primeira a se aproximar dessa fronteira. Por décadas, ela avançou lentamente, atravessando regiões onde o vento solar começava a enfraquecer. Os instrumentos registravam cada variação, cada diminuição na intensidade das partículas solares. Era como se a sonda navegasse por um oceano cósmico, cada vez mais distante da costa, até sentir que a maré estava mudando. O ponto crítico recebeu o nome de heliopausa, o limite onde o vento solar já não consegue mais empurrar contra a pressão do espaço interestelar. É um muro invisível, mas real, marcando a separação entre o nosso sistema e o abismo que pertence às estrelas. Em 2012, a Voyager 1 finalmente o atravessou. Pela primeira vez na história, um objeto humano deixou a bolha solar e mergulhou no verdadeiro mar interestelar. O impacto dessa travessia não é apenas científico, mas existencial. Pense nisso. Uma máquina construída por mãos humanas, lançada quando ainda usávamos fitas cassete e televisores de tubo, agora navega fora da esfera protetora do Sol. Ela não está mais em casa. Está no espaço entre as estrelas. Os dados que a Voyager enviou desafiaram expectativas. No espaço interestelar, o ambiente é mais denso do que imaginávamos, cheio de partículas e campos magnéticos estranhos. É um espaço aparentemente vazio, mas rico em enigmas. Para a ciência, cada sinal da Voyager é um mapa parcial de um território que jamais exploramos. Para a filosofia, cada sinal é um lembrete de que finalmente tocamos, ainda que timidamente, o fora do nosso lar. E aqui mora a beleza. Porque a heliopausa não é apenas um limite físico, é também um símbolo. É a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre a segurança do Sol e o risco do infinito. A Voyager se tornou a mensageira dessa travessia, como uma caravela cósmica atravessando o oceano para além dos mapas. Mas há um detalhe que arrepia a mente. Mesmo depois de atravessar a heliopausa, a Voyager continua enviando sinais para nós. Fracos, distantes, demorados, mas ainda presentes. É como ouvir a voz de alguém chamando de muito longe, quase perdida no vento. Cada bit transmitido é um sussurro da fronteira, uma confirmação de que a humanidade ousou sair da bolha. E, no entanto, sabemos que esse diálogo não durará para sempre. As baterias da Voyager estão se esgotando. Em poucos anos, o silêncio será definitivo. A sonda continuará viajando, mas em silêncio. E talvez seja justamente isso que torna sua travessia tão poética. Quando não pudermos mais ouvi-la, ela ainda estará lá, fiel à sua rota, atravessando o infinito. Essa consciência desperta uma inquietação profunda. Se conseguimos enviar uma sonda ao espaço interestelar, por que ainda nos debatemos em conflitos tão pequenos na Terra? A Voyager, ao atravessar a heliopausa, não nos ensinou apenas sobre o cosmos. Ensinou-nos sobre a nossa própria limitação de pensamento. Mostrou-nos que o universo não tem fronteiras fixas, apenas horizontes a serem atravessados. E então surge a pergunta inevitável: o que existe além? A Voyager agora navega em um espaço que nenhuma outra máquina alcançou. Ela é o nosso emissário silencioso. Mas o que encontrará nesse mar escuro, povoado por forças invisíveis, talvez nunca saibamos. Mas o que ela revelou logo depois de cruzar o limite, ninguém esperava. Capítulo 5. O disco dourado. Entre todos os instrumentos a bordo da Voyager, detectores, antenas, sensores e câmeras, há um objeto que transcende a ciência e entra no território da filosofia e da poesia: o disco dourado. Ele não mede partículas, não analisa atmosferas, não envia dados sobre campos magnéticos. Ele fala. Ele é a voz da humanidade enviada ao cosmos. Um recado gravado em cobre e ouro que talvez nunca seja ouvido, mas que, ainda assim, insiste em existir. Imagine o gesto. Em uma nave destinada a atravessar o espaço por bilhões de anos, a humanidade decidiu colocar uma mensagem. Como uma garrafa lançada ao mar,
Esse disco contém sons, músicas, saudações em dezenas de idiomas, imagens de paisagens, cidades, animais, equações matemáticas. É uma cápsula cultural condensada em 30 centímetros de diâmetro. Não é apenas um arquivo, é uma declaração. Nós existimos. Esse ato carrega um simbolismo poderoso. Ao enviar o disco dourado, a humanidade confessou sua solidão cósmica. É como se estivéssemos gritando para o universo: estamos aqui, alguém nos ouve? Ao mesmo tempo, é também um gesto de esperança, pois, mesmo sabendo que talvez ninguém jamais encontre esse disco, tivemos a coragem de acreditar que vale a pena enviar uma saudação ao desconhecido. O disco contém músicas de Bach, Beethoven e Stravinsky, mas também canções tradicionais africanas e asiáticas. Contém imagens do DNA, da reprodução humana, da anatomia. Contém até o som de um beijo, como se disséssemos às estrelas que, além da ciência, somos emoção. A escolha desses conteúdos não foi aleatória. Foi um esforço para condensar em um objeto frágil a totalidade daquilo que nos define. Pense na ousadia. Não sabemos se existe alguém do outro lado para ouvir. Talvez o disco jamais seja encontrado. Talvez flutue pelo vazio até que o próprio universo se dissolva. E ainda assim, enviamos. Esse gesto revela mais sobre nós do que sobre possíveis destinatários. Ele mostra que precisamos nos comunicar, mesmo na ausência de garantias, que buscamos conexão, mesmo no silêncio. Há quem critique esse ato, chamando-o de ingenuidade. Por que enviar nossas coordenadas a seres que desconhecemos, e se forem hostis? Mas eu enxergo de outra forma. O disco dourado não é apenas para os outros, é para nós mesmos. É um lembrete de que, em meio a guerras, divisões e fronteiras, conseguimos nos unir para dizer: somos uma única espécie, somos habitantes da Terra. Para mim, esse disco é como um espelho invertido. Ele viaja para fora, mas aponta para dentro. Ele nos força a perguntar: se tivéssemos de resumir a humanidade em poucas imagens e sons, o que escolheríamos? O que é essencial em nós? O que vale a pena ser lembrado quando tudo mais desaparecer? E aqui entra a filosofia mais profunda. O disco dourado é uma semente de eternidade. Mesmo quando nossas cidades ruírem, mesmo quando o sol se apagar, mesmo quando a terra for apenas poeira, esse disco poderá continuar existindo. Ele é mais duradouro do que qualquer civilização. Nesse sentido, a Voyager não é apenas uma missão científica, é uma arca cósmica carregando fragmentos de nós rumo ao infinito. Mas também existe um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que enviamos esse testemunho, sabemos que talvez jamais recebamos resposta. É como escrever uma carta de amor sem destinatário, uma confissão jogada ao vento do universo. Isso nos revela uma verdade incômoda. Talvez a busca por companhia cósmica não seja sobre encontrar o outro, mas sobre aprender a lidar com a nossa solidão. E, no entanto, há algo de belo nessa incerteza, porque mesmo sem garantias, ainda ousamos enviar. Isso é o que nos define como espécie, não apenas o desejo de sobreviver, mas de ser lembrados. O disco dourado é o símbolo máximo dessa necessidade de deixar um traço. Não um traço de poder ou dominação, mas de arte, de música, de ciência, de amor. Quando penso no disco viajando pelo espaço, imagino-o cruzando eras que não podemos conceber. Talvez, em bilhões de anos, quando galáxias se tiverem dissolvido e estrelas se apagado, ele ainda esteja lá, carregando ecos de uma humanidade que ousou cantar para o universo. Mas e se um dia for encontrado? O que dirão de nós? Verão poesia em nossas músicas ou arrogância em nosso gesto? Entenderão nossas imagens ou rirão da simplicidade? Talvez nunca saibamos. E, no entanto, o verdadeiro mistério não é se alguém ouvirá o disco. O verdadeiro mistério é este. Ao enviá-lo, será que não estávamos tentando, na verdade, falar conosco mesmos?
Mas o que a Voyager simbolizou ao carregar essa mensagem, ninguém esperava. Capítulo 6. O legado da eternidade. A Voyager já viajou mais longe do que qualquer sonho humano ousara alcançar. Ela deixou para trás planetas colossais, tempestades eternas, luas vulcânicas e oceanos escondidos sob gelo. Ela atravessou a fronteira invisível da heliosfera e agora navega pelo espaço interestelar, onde nenhuma outra criação nossa jamais esteve. Mas talvez o maior feito da Voyager não seja a distância que percorreu. Talvez o verdadeiro legado da sonda esteja no que ela nos ensinou sobre nós mesmos. Porque veja bem, a Voyager não é apenas uma máquina, é um símbolo. É a prova de que o ser humano, mesmo pequeno, limitado e frágil, é capaz de sonhar além de suas fronteiras. É a confirmação de que nossa curiosidade é maior do que nossos medos. Ao olharmos para ela, não vemos apenas antenas e circuitos. Vemos a ousadia da espécie que decidiu desafiar o infinito. Cada imagem que ela nos enviou foi um espelho cósmico. Júpiter, com sua tempestade maior do que a Terra, nos lembrou da nossa pequenez. Saturno, com seus anéis feitos de ruínas, nos mostrou que a beleza nasce também do caos. Urano e Netuno, distantes e silenciosos, revelaram que mesmo no frio extremo existem segredos inesperados. E quando a Voyager atravessou a heliopausa, percebemos que as fronteiras que julgávamos absolutas não passavam de ilusões. Mas o que mais me fascina é o que a Voyager simboliza em termos filosóficos. Ao enviar o disco dourado, não estávamos apenas falando com possíveis civilizações extraterrestres. Estávamos falando conosco mesmos. Estávamos dizendo: nós existimos, nós pensamos, nós criamos e queremos ser lembrados. O disco é menos um convite ao outro e mais uma confissão íntima. Não suportamos a ideia de desaparecer sem deixar um rastro. Esse gesto revela a essência da humanidade. Nós não buscamos apenas sobreviver, buscamos significado, construímos pirâmides, catedrais, telescópios, sondas. Não porque precisamos, mas porque ansiamos por eternidade. A Voyager é, nesse sentido, a nossa pirâmide cósmica. Uma tumba estelar onde enterramos não corpos, mas sonhos, músicas, equações e memórias. E ainda há um detalhe poético. A Voyager não durará para sempre em nossa comunicação. Seus instrumentos já estão se apagando. Dentro de alguns anos, perderemos contato definitivo. O silêncio substituirá seus sinais. Mas esse silêncio não será fracasso, será consagração. Porque mesmo sem voz, a Voyager continuará viajando. Ela se tornará eterna, atravessando eras em que a Terra talvez já não exista. Esse é o ponto mais perturbador e mais belo de todos. Quando nós desaparecermos, a Voyager ainda estará lá. Talvez encontrada por alguém, talvez nunca, mas sempre existindo, como testemunha muda de uma civilização que ousou sonhar. Ela é o eco da humanidade lançado ao abismo, a prova de que por um breve momento fomos capazes de olhar para as estrelas e desejar fazer parte delas. E ao refletir sobre isso, percebo o seguinte: o maior legado da Voyager não é científico nem tecnológico, é espiritual. Ela nos ensina que não importa quão vasto seja o universo ou quão pequeno seja o ser humano, sempre haverá espaço para a ousadia da imaginação. A Voyager é a lembrança de que a grandeza não está no tamanho, mas no gesto. E se um dia, em um futuro incalculável, seres de outro mundo encontrarem o disco dourado, eles talvez compreendam que não estávamos apenas enviando dados, estávamos enviando um coração coletivo, pulsando em sons, imagens e equações, como se disséssemos: nós também amamos, nós também sonhamos, nós também buscamos. Esse é o legado da Voyager. Ela é a prova de que mesmo em um cosmos imenso, frio e indiferente, a humanidade ousou responder com música. O vazio cósmico talvez nunca responda,
Mas isso não importa, porque no fundo o que realmente importa é que ousamos cantar. E é nesse canto, lançado em uma nave solitária, que reside nossa eternidade. E quem sabe, um dia, quando menos esperarmos, esse canto será ouvido.